Senhoras deputadas e senhores deputados, boa tarde. Vamos iniciar a nossa reunião, sem mais delongas, até porque o nosso horário hoje, como sabem, é bastante curto. A nossa reunião hoje é a audição do Sr. Dr. Carlos Lopes Pires, que foi indigitado pelo Governo, nos termos da Lei Quadro do CIRP, para diretor do Serviço de Informações Estratégicas e Defesa. Começo por cumprimentar o Sr. que está aqui sentado ao meu lado, agradecer a disponibilidade para, num prazo muito curto, porque o nosso contacto foi feito basicamente só ontem, quando soubemos da notícia do Governo, atendendo ao calendário dos trabalhos parlamentares, tínhamos que acelerar o mais possível esta audição. Em termos da metodologia da reunião, eu vou dar a palavra, naturalmente, ao Dr. Carlos Lopes Pires para fazer a apresentação que entenda. Eu pedi-lhe, pela restrição de tempo, que se tentasse conter à volta dos 20 minutos, sendo certo que, para permitir que as forças políticas, as várias bancadas à volta da mesa possam, querendo, intervir e colocar qualquer questão ao Sr., que depois voltará a usar da palavra para dar os esclarecimentos e prestar as respostas que entender mais adequadas. Dr. Carlos Lopes Pires, seja bem-vindo e tem a palavra. Muito obrigado, Sr. Presidente, e boa tarde, senhoras e senhores deputados. Gostaria de começar por vos saudar e agradecer pela oportunidade que me dão de ser ouvido hoje como indigitado para o cargo de Diretor dos Serviços de Informações Estratégicas de Defesa, SIED, conforme prevê a Lei Quadro do Sistema de Informações da República Portuguesa, CIRP. O convite que recebi do Sr. Primeiro-Ministro muito me honra. Como funcionário do Ministério dos Negócios Estrangeiros e, por conseguinte, como servidor do Estado, entendi ser o meu dever corresponder positivamente a um tal desafio profissional e pessoal, com o mesmo sentido de responsabilidade e de serviço público que tem norteado o exercício das minhas funções no quadro da carreira diplomática ao longo dos últimos 20 anos. A confirmar-se a minha nomeação por Sua Excelência o Primeiro-Ministro, estarei totalmente disponível para aqui regressar sempre que acharem oportuno e garanto o meu total empenho em manter uma permanente, leal e profícua colaboração com a Assembleia da República, designadamente com as duas comissões hoje aqui representadas. Espero poder contar com a vossa colaboração, porque sei que o sucesso da minha missão depende, em grande medida, de um esforço partilhado e concertado entre todas as instituições. Um serviço tão estratégico como o SIED, deve poder beneficiar do mesmo consenso que tem caracterizado as outras vertentes de defesa dos interesses vitais de Portugal, aliando-se de polémicas e mantendo a sua coesão interna, que faz a sua força. Venho de um serviço especial do Estado, de um corpo especial do Estado, e se vier a ser nomeado, como assim espero, irei prestar serviço noutro corpo especial, constituído igualmente por profissionais de grande qualidade, imbuídos de um elevado sentido de missão em defesa dos superiores interesses da nação. Os elementos dos serviços de informações portugueses com os quais tive a oportunidade de contactar no exercício dos meus anteriores cargos revelaram ser mulheres e homens de uma coragem e dedicação exemplares, que não recuam perante os sacrifícios pessoais e familiares exigidos pelas suas funções. Se for confirmada a minha nomeação, estarei ao seu lado no cumprimento das suas missões e estarei atento a todas as oportunidades de melhoria das suas condições de trabalho. Estou com certeza ciente do elevado grau de exigência associado ao cargo que me é proposto e que encaro com humildade, mas também com determinação, para poder corresponder à confiança em mim depositada. Quero, aliás, aproveitar esta oportunidade para precisamente reconhecer o trabalho do meu antecessor, o Dr. José Casimiro Morgado. O facto de ter sido nomeado para liderar o Centro de Inteligência e Situação da União Europeia, o INTCEN, atesta bem o reconhecimento da qualidade do trabalho realizado no seio da Comunidade das Informações, tanto na UE como na NATO. Esta nomeação prestigia Portugal e os nossos serviços. Regozijo-me desde já com a perspectiva de poder trabalhar com o Dr. José Casimiro Morgado como interlocutor privilegiado no âmbito das instituições europeias, nomeadamente na perspectiva da presidência portuguesa da União Europeia,
no primeiro semestre de 2021. Quero também cumprimentar o Sr. General Henrique Melo Gomes, diretor adjunto do CIED, pela forma como tem assegurado, nos últimos meses, a fase de transição e dizer que conto naturalmente com todo o seu apoio e experiência se a minha nomeação se concretizar, como assim espero. Peço desculpa. Peço desculpa. Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, eu tinha preparado aqui um desenvolvimento sobre o meu percurso profissional, mas não me vou alongar, já que o tempo, Sr. Presidente, é curto. Apenas direi que comecei no quadro externo do Ministério dos Negócios Estrangeiros, na NATO, em 2003, e precisamente por coincidência assinalam-se agora os 70 anos da organização, com o chefe de Estado e de Governo da Aliança a reafirmarem o apego que tem por esta que é a organização central, vital, da proteção da Europa e do espaço euroatlântico. Quando cheguei à NATO em 2003, já os desafios eram a luta contra o terrorismo, com a Operação Active Endeavour, que foi a primeira operação desencadeada ao abrigo do artigo 5º na história, o Afeganistão, os Balcãs, o Iraque, e também assisti ao alargamento para o Báltico, a Bulgária, a Eslováquia, a Eslovénia e a Roménia. Como Conselheiro de Defesa, participei no exame multilateral às nossas Forças Armadas e no debate sobre a revisão da estrutura de comandos, em que o nosso país conseguiu manter um papel relevante em Oeiras e em Monsanto. Estive também em São Tomé e Príncipe, como encarregado de negócios, durante 6 meses, em comissão de serviços, e foi uma experiência também excelente para um jovem diplomata que tinha a cargo a responsabilidade para a secção consular, mas também a cooperação nos mais diversos domínios. Estive também na nossa embaixada no Cairo, onde já na final da era de Mubarak nasceu a minha filha, nessa altura, por isso também este posto marcou-me pessoalmente, mas também profissionalmente, tendo em conta que o Egito é um posto de observação único no mundo árabe, em África, e no sistema multilateral. O Cairo é logo a seguir a Nova Iorque, a cidade onde se concentra o maior número de missões diplomáticas, sendo aliás a sede da Liga Árabe, onde consegui criar uma boa rede de contactos, que mantenho até hoje, nomeadamente no gabinete do Secretário-Geral. E finalmente, se me permitem rapidamente, o meu último posto, que foi como número 2 na Embaixada em Paris, foi um período muito intenso, que correspondeu a uma fase particularmente rica e densa no relacionamento bilateral, com troca de visitas regulares ao mais alto nível, destacando-se nomeadamente as visitas conjuntas de Suas Excelências, o Presidente da República e o Primeiro-Ministro em 2016, por ocasião do 10 de junho, e claro do Euro, e em 2018, no quadro da evocação do centenário da Batalha de Lalice. Tive o privilégio de poder acompanhar de perto os nossos compatriotas, residentes em França, veja aqui o Sr. Dr. José Luís Carneiro, e de testemunhar a qualidade da sua integração com inúmeros casos de sucesso nos mais variados domínios. A nossa comunidade é, de facto, das mais ativas e prestigiadas em França, configurando um motivo de orgulho para o nosso país e um fator fundamental para o aprofundamento da cooperação entre os dois Estados, já de si excelente, quer a nível bilateral, quer multilateral. Não posso deixar de referir que o período que passei em França foi também marcado, infelizmente, pelos atentados terroristas que atingiram o país. A França não esquece que Portugal foi um dos primeiros parceiros da União Europeia que, na sequência dos atentados de 2015, respondeu prontamente ao seu pedido de apoio formulado ao abrigo do artigo 42.7 do Tratado da União. Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, a concretizar-se a minha nomeação, assumo o compromisso claro de respeitar com a maior exigência e ética as competências, os deveres e os princípios de atuação legalmente estabelecidos. A minha missão será de contribuir para que, no estrito respeito da Constituição e da lei, e no cumprimento das diretrizes e instruções definidas por Sua Excelência o Primeiro-Ministro e a Sra. Secretária-Geral do CIRP, o CIED continua a ser um ativo estratégico de Portugal. Colaborarei em tudo quanto me for pedido, designadamente pelo Conselho de Fiscalização do CIRP e a Comissão de Fiscalização de Dados do CIRP, para sempre proteger os direitos, liberdades e garantias fundamentais que sustentam o Estado de Direito democrático em que vivemos. E na primeira linha da cooperação diária estará certamente o Serviço de Informações de Segurança, o SIS, no quadro das competências respectivas de ambos os serviços e enquanto parte integrante de um sistema comum, o CIRP,
onde se inserem igualmente as estruturas comuns ao CIED e ao SIS. Mas, para além do nosso enquadramento legal partilhado, tal cooperação é exigida pela situação da atualidade, em que os fenómenos e ameaças à segurança dos Estados e dos cidadãos não se compadecem de fronteiras entre as dimensões interna e externa. Velarei para que o CIED assuma plenamente o papel que lhe compete na salvaguarda da independência nacional, dos interesses nacionais e da segurança externa do Estado português. Um papel que se consubstancia diariamente na obtenção, cruzamento e análise crítica e prospectiva de informações estratégicas cujos destinatários são as mais altas instituições do Estado, apoiando a respectiva tomada de decisão e alertando atempadamente para os riscos e ameaças que impendem sobre Portugal. O CIED é um instrumento que concorre diretamente para a preservação e afirmação da nossa soberania, contribuindo decisivamente, tal como a nossa diplomacia e as nossas forças armadas, para o acautelamento dos nossos interesses a nível de política externa, apoiando nesta esfera as competências cometidas ao Governo e à Sua Excelência o Presidente da República. As prioridades e as metas que o CIED compete seguir são as que orientam a nossa política externa e que se encontram claramente espelhadas no programa de Governo, no capítulo intitulado Valorizar as funções de soberania, sublinhando-se a importância de afirmar Portugal como país aberto à Europa e ao mundo. Neste contexto, cultivando relações bilaterais diversificadas, nomeadamente com os países mais próximos, como a Espanha, o Reino Unido, a França, a Alemanha, os Estados Unidos, privilegiando também o relacionamento com cada um dos países de língua oficial portuguesa e incrementando o nosso relacionamento com os países da vizinhança sul, no norte da África, na África subsaariana, bem como noutras regiões do mundo, como na Ásia e na América Latina. Alicerçados em valores fundamentais, nomeadamente da democracia, do direito internacional e dos direitos humanos, os interesses de Portugal encontram-se identificados no conceito estratégico de defesa nacional, afirmar a presença de Portugal no mundo, consolidar a sua inserção numa sólida rede de alianças, defender a afirmação e a credibilidade externa do Estado, valorizar as comunidades portuguesas e contribuir para a promoção da paz e da segurança internacional. Mantendo-se fiel a uma das principais matrizes da sua história e da sua identidade, Portugal é e continuará a ser um país com vocação universalista. Sabemos bem que a nossa influência no mundo não se mede pela dimensão do nosso território, mas sim pela extraordinária capacidade de projeção dos nossos interesses e da nossa influência a nível global, pelo nosso chamado soft power e pela nossa vertente oceânica. Somos atores ativos da globalização. O secretário-geral da ONU é português, o diretor-geral da Organização Internacional para as Migrações também, tal como o presidente do Eurogrupo, e já tivemos o presidente da Comissão Europeia. Permitam-me, aliás, que sublinhe a nossa performance em termos de candidaturas internacionais já ganhas e que é invejável e que, a meu ver, augura positivamente para a nossa ambição de sermos novamente eleitos para o Conselho de Segurança das Nações Unidas como membros não permanentes no biênio 2027-2028. Um terço dos cidadãos com nacionalidade portuguesa vive no estrangeiro, o que reflete a dimensão da nossa diáspora. O português é o idioma mais falado no hemisfério sul e está em constante crescimento, como, aliás, demonstra o facto de a Unesco ter instituído o 5 de maio como o Dia da Língua Portuguesa. Em termos geoestratégicos, Portugal ocupa uma posição central no espaço euroatlântico, na confluência entre a Europa, as Américas, a África e o Mediterrâneo. Os nossos interesses estão igualmente bem presentes na Ásia, onde não só se fala português em Timor-Leste e em Macau, mas onde também a nossa presença histórica é valorizada pelos países da região. Temos a terceira zona económica exclusiva da União Europeia, a 11ª do mundo. As nossas exportações representam mais de 40% do nosso PIB. Organizamos anualmente o Web Summit. Temos a sede do Observatório Europeu da Droga e da Toxicodependência, da Agência Europeia da Segurança Marítima. Iremos acolher no próximo ano a segunda Conferência Mundial dos Oceanos. Acabamos de assumir com a França a copresidência do Conselho Ministerial da Agência Espacial Europeia, a ESA, apresentando a nossa estratégia para o espaço até 2030. Para além disso, os nossos cientistas, arquitetos, artistas e desportistas são mundialmente admirados e reconhecidos. Por que menciono todos estes factos que são amplamente conhecidos? Precisamente para reforçar a percepção que devemos ter da abrangência dos nossos interesses e, por conseguinte, da envergadura do desafio da salvaguarda e promoção destes interesses de um Portugal global, aberto, num mundo em permanente mutação, em que a segurança é permanente posta em causa por antigas e novas ameaças.
Reitero assim a minha mensagem que não podemos desperdiçar os recursos, mas sim aproveitar ao máximo todos os instrumentos ao nosso dispor na frente externa. Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, o espírito de cooperação será, como acabo de evocar, um princípio basilar da minha atuação, tanto a nível interno, institucionais, como a nível externo, no relacionamento com os nossos aliados e parceiros. No primeiro plano, gostaria de evocar a importância das sinergias entre o CIED e o SIS. Assegurarei também uma estreita cooperação com o Ministério da Defesa Nacional e o Estado-Maior-General das Forças Armadas, designadamente com o Centro de Informações e Segurança Militares, SISMIL, e com as outras instituições e forças que velam pela segurança do Estado e que, tal como o CIED e o SIS, integram o Conselho Superior de Segurança Interna e, designadamente, o Gabinete Coordenador de Segurança. Destacaria ainda, de entre os demais ministérios e setores da administração do Estado, a cooperação com o MNE. Não digo isso apenas por ser um diplomata, mas devido ao papel fundamental dos negócios estrangeiros na projeção dos interesses de Portugal na cena internacional e na ligação com as comunidades portuguesas. Para além disso, no mundo marcado pela interdependência não só dos Estados, mas também dos atores não estatais que ocupam um lugar preponderante na globalização das nossas economias e das nossas sociedades, parece-me indispensável promover uma maior cooperação do CIED com as empresas e com a sociedade civil, em particular com os chamados think tanks, os centros de investigação e pesquisa e até mesmo com os intervenientes na esfera cultural. A nível internacional, a cooperação é obviamente um fator fundamental na persecução das prioridades e objetivos de um diretor do CIED. Esta dimensão é de facto intrínseca à própria natureza do serviço e pretendo então manter e reforçar a cooperação com os serviços congêneros dos nossos aliados no seio da União Europeia e da NATO, mas também com os nossos parceiros da CPLP, do Norte da África, do Mediterrâneo e da América Latina. Senhora Presidente, senhoras e senhores deputados, se me permite só rapidamente para referir as ameaças e os desafios e as oportunidades que se nos colocam. Comemoramos recentemente o 30º aniversário da queda do Muro de Berlim. Contrariamente ao que alguns vaticinavam em 1989, o fim da história não se materializou no sentido de uma paz perpétua, alicerçada na globalização da democracia e da economia de mercado. Pelo contrário, como então alertou o professor Adriano Moreira, de quem tive o privilégio de ser aluno no Instituto Superior de Ciências Sociais e Políticas, assistiu-se a uma complexificação crescente das relações internacionais, não só com o aparecimento de novos Estados e novos atores infra- e supraestatais, mas também com novos riscos e ameaças à segurança internacional. Não vos quero maçar com uma descrição exaustiva, que aliás bem conhecem do mundo em que hoje vivemos, marcado já não tanto pelo risco de um confronto armado direto entre grandes potências, mas por um ambiente generalizado de ameaças e tensões latentes de diversa natureza e em várias partes do planeta, por um nível de conflitualidade com maior ou menor intensidade, que em alguns casos parece não ter fim à vista. Nossa primeira prioridade, a luta contra o terrorismo. O recente atentado em Londres veio infelizmente recordar, uma vez mais, a persistência da ameaça e o seu caráter insidioso, o que obriga as nossas sociedades a manterem um elevado nível de vigilância, sem, no entanto, abdicarmos do nosso estilo de vida, nem, obviamente, dos valores e princípios que fundamentam a nossa democracia. É este, aliás, o espírito que fundamenta a nossa Estratégia Nacional de Combate ao Terrorismo e que inspira, mais concretamente, o contributo com que o CIED participa na Unidade Nacional de Coordenação Antiterrorismo, a UCAT. O desmantelamento da base territorial no Levante do grupo Estado Islâmico Daesh e a morte do al-Baghdadi não erradicou, como estamos todos bem cientes, a capacidade letal desta organização terrorista tentacular. A semelhança da Al-Qaeda alastra não só no Médio Oriente, mas também na África e na Ásia, continuando também a ter a Europa como alvo. A dramática situação que persiste na Síria, com o contínuo impasse na procura de uma solução política e o arrastamento da crise humanitária, fornece um terreno fértil para a exacerbação da ameaça terrorista no Médio Oriente, mas também em relação à vizinha Europa. O fenómeno do jihadismo e a gestão de todas as suas consequências, nomeadamente face à participação direta ou indireta dos cidadãos europeus, coloca-nos perante um desafio de monta e reforça mais do que nunca a importância da cooperação com os nossos parceiros internacionais. Ainda no âmbito do combate ao terrorismo, são fundamentais os esforços contra todo o tipo de tráficos, quer seja de seres humanos, de estupefacientes ou de armamento,
A este respeito, assume particular relevância a luta contra a proliferação de armas de destruição maciça. Segunda prioridade, África. Como já sublinhei, a África representa um eixo estratégico sob todos os pontos de vista. Será, aliás, uma das principais prioridades da presidência portuguesa da União Europeia. Tenho naturalmente em perspectiva o aprofundamento da cooperação estratégica com os serviços congêneres dos nossos parceiros da CPLP e com os de outros países-chave em áreas de interesse comum, designadamente no contexto da luta contra o terrorismo e do reforço da segurança no Golfo da Guiné. O CIED participa no Fórum dos Serviços de Informações dos países da CPLP, tal como, aliás, participa também no Fórum dos Serviços de Informações Ibero-Americanos, FOSI. Falando em África, realce naturalmente o facto das nossas Forças Armadas estarem empenhadas com as de outros parceiros na República Centro-Africana e no Mali, no quadro das missões da União Europeia e da ONU. O contributo dos nossos contingentes é muito valorizado pelas autoridades locais e pelas dos nossos aliados, em particular a França, que, recordo, leva a cabo um combate sem tréguas contra grupos armados jihadistas e salafistas no Sahel e no Saara, através da Operação Barkhane, que recentemente foi enlutada com a perda de 3 homens que estavam precisamente em missão na zona fronteiriça entre o Mali, o Níger e o Burkina Faso. Este envolvimento das nossas Forças Armadas torna indispensável um acompanhamento contínuo pelo CIED da situação, em estreita articulação com o MDN, o CISMIL, e em cooperação com o MNE. Sabemos que se trata de um enorme desafio, tendo presente que estamos a falar de um teatro operacional cuja superfície é igual ao da União Europeia, o que torna ainda mais relevantes os chamados esforços de capacitação local, tais como a iniciativa G5 Sahel, que visa permitir aos países da região trabalharem mais em conjunto à medida que vão fortalecendo as suas respectivas instituições e forças de segurança, nomeadamente no combate ao terrorismo. Sublinhe-se ainda neste contexto a importância do diálogo e da cooperação com a União Africana, a CEDEAO e a SADC. A cibersegurança, terceira prioridade, constitui outra vertente prioritária para o CIED, em articulação com as competentes autoridades nacionais. Foi recentemente aprovada a nova Estratégia Nacional de Segurança para o Ciberespaço, que estabelece os principais objetivos para o período 2019-2023. Nesta perspectiva, o CIED pretende contribuir, no quadro das suas atribuições em matéria de segurança na vertente externa, para a plena operacionalização dessa estratégia, colaborando com o Conselho Superior de Segurança do Ciberespaço e com a Autoridade Nacional de Segurança, do que depende o Centro Nacional de Cibersegurança. Estamos a falar de uma área vital para o país na era da digitalização e num contexto em que o programa do Governo aponta como objetivo estratégico o desenvolvimento de uma economia e de uma sociedade assentes no conhecimento e na inovação, fazendo com que a revolução digital seja sinónimo de progresso e de bem-estar, mas também de segurança. Peço desculpa. A cibersegurança, a ciberdefesa e a luta contra o cibercrime evocam outro desafio com o qual nos vemos confrontados e ao qual devemos também dar prioridade: a luta contra as chamadas ameaças híbridas. O que está em jogo hoje é, de facto, a nossa capacidade de resiliência face a tentativas de explorar as nossas vulnerabilidades através de uma combinação de atividades coercivas e subversivas, de métodos convencionais e não convencionais, que podem ser utilizados de forma coordenada por intervenientes estatais e não estatais para atingir objetivos específicos, mantendo-se, no entanto, abaixo do limiar de uma guerra formalmente declarada. Grandes campanhas de desinformação, fake news, recorrendo aos meios de comunicação social para controlar o discurso político ou para radicalizar, recrutar e dirigir intervenientes por interposição, podem ser vetores de ameaças híbridas. Como membros da União Europeia e da NATO, temos participado ativamente na resposta coletiva a estas ameaças, reforçando a nossa defesa e a nossa capacidade de dissuasão. Evoquei sobretudo as ameaças, mas gostaria igualmente de salientar as oportunidades relacionadas com os interesses de Portugal no mundo, sobretudo aquelas que estão relacionadas, conforme assinalei, com o dinamismo da nossa sociedade e a sua capacidade de projeção a nível internacional em diversos domínios. Penso designadamente na vitalidade do nosso setor empresarial e na meta apontada pelo Governo de alcançar um volume de exportações equivalente a 50% do PIB na primeira metade da próxima década e atingir um investimento global em investigação e desenvolvimento de 3% do PIB em 2030. Nesta perspectiva, penso que o CIED tem um interessante papel a desempenhar em apoio à diplomacia económica levada a cabo pelo Ministério dos Negócios Estrangeiros, podendo utilmente colaborar também com outros ministérios e as nossas empresas.
é o que se chama a inteligência económica, que traz uma inegável mais-valia na identificação não só de ameaças, mas também de oportunidades para o reforço da internacionalização da economia, tirando partido das potencialidades associadas à revolução digital e num contexto em que o combate às alterações climáticas assume de prioridade vital a transformação da nossa economia em economia circular e de baixo carbono. Termino citando novamente o conceito estratégico de defesa nacional. O caráter imprevisível, multifacetado e transnacional das novas ameaças confirma a relevância das informações. Neste contexto, os serviços de informações constituem-se como incontornáveis instrumentos de identificação e avaliação de ameaças e oportunidades em cenários voláteis e complexos. As informações são um instrumento estratégico do Estado, essencial para o apoio à decisão política, sobretudo em matéria de segurança e defesa. Dada a atual conjuntura, a necessária salvaguarda dos interesses nacionais em diversas regiões constituir-se-á nos próximos anos como uma das principais e mais exigentes atribuições do Estado, tornando incontornável a capacitação reforçada dos serviços de informações. Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, para levar a cabo estes exigentes desígnios que acabo de descrever, o CIED precisa do vosso apoio para que possa continuar a ser dotado das melhores condições, sobretudo em benefício dos seus preciosos recursos humanos. Sei que esta é uma das prioridades que a Sra. Secretária-Geral do CIRP tem mais afincadamente vindo a concretizar e espero também, do meu lado, dar um contributo, tendo já em perspectiva a celebração em 2020 do 25º aniversário do CIED. Peço desculpa se me demorei e agradeço a vossa indulgência e compreensão. Obrigado, Sr. Doutor. Vou dar a palavra aos senhores deputados, começando pelo Sr. Deputado José Luís Carneiro. Assim será. Sr. Deputado, faça favor. Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente em exercício da Comissão de Defesa Nacional, queria, antes do mais, saudar o Dr. Carlos Pires, que teve funções de grande relevo na Embaixada de Portugal em França, e queria felicitá-lo pelo percurso pessoal e também pelo percurso académico, bem como pelo seu percurso profissional, porque o percurso profissional e académico habilitam-no especialmente para as funções que lhe foram confiadas. Destacaria, no quadro dessas suas atribuições e competências e a sua articulação com aquilo que são competências académicas e profissionais, em primeiro lugar, a sua formação em relações internacionais, que em si mesma também contribui para um conhecimento aprofundado da vida internacional e das suas instituições, não apenas da sua emergência, mas também do seu desenvolvimento e da sua consolidação, nomeadamente no quadro, não apenas naquilo que é o grande percurso das instituições internacionais depois da Convenção de Viena, mas muito particularmente depois da Primeira e da Segunda Guerra Mundiais. Em si mesmo, essa formação para a vida das instituições e para a vida internacional é relevante para o desempenho das funções que lhe foram confiadas. Em segundo lugar, pelo percurso que desenvolveu no Ministério dos Negócios Estrangeiros. Por um lado, a experiência que pôde desenvolver num importante fórum de diálogo euroatlântico, porque as responsabilidades que teve no plano multilateral acabaram por lhe conferir uma responsabilidade e um conhecimento específico do ponto de vista do diálogo euroatlântico, mas também do ponto de vista do conhecimento que teve no desempenho de funções no continente africano, quer na África Ocidental, quer na África Oriental. São duas regiões onde Portugal, historicamente, tem interesses muito significativos e, ao mesmo tempo, permite ter também uma leitura não apenas do Atlântico Norte, mas muito particularmente do Atlântico Sul e naquilo que é hoje um importante espaço de diálogo cultural e de diálogo civilizacional que se constituiu, nomeadamente, na frente oriental da África e na relação dessa frente oriental com alguns dos interesses e, ao mesmo tempo, também com algumas das ameaças que se constituem nesse mesmo espaço e onde temos comunidades portuguesas com bastante significado. Queria, por outro lado, também sublinhar a experiência que teve do ponto de vista da participação em estruturas de formação e de decisão política ao mais alto nível do Estado português e a participação no esforço de definição do interesse
político do país e também da participação na decisão da estrutura política ao mais alto nível do país, também o habilita a compreender o modo como, digamos, a leitura política que se faz a partir do poder político nos auxilia a compreender o conjunto dos equilíbrios que é necessário produzir no desempenho das funções ao nível dos serviços de informações. E gostaria de, nesta primeira palavra, deixar ficar também uma palavra que me parece importante, de reconhecimento pelo trabalho que foi desenvolvido, que aqui foi também sublinhado por parte do Dr. Carlos Pires, pelo Dr. Casimiro Morgado, que teve responsabilidades de condução do Serviço de Informações e que hoje desempenha as mais importantes funções da mais elevada responsabilidade no quadro da própria União Europeia, com o qual nós temos, aliás, que procurar aprofundar a nossa cooperação. Eu gostava de lhe colocar 6 questões, breves questões, e que têm que ver com 4 dimensões que aqui foram referenciadas. Uma dimensão que tem a ver com as novas ameaças, outra dimensão que tem a ver com a cooperação externa, e quando falo com a cooperação externa tem a ver com as funções que estão confiadas ao Ministério da Defesa Nacional e também ao Ministério dos Negócios Estrangeiros. Por outro lado, aquilo que tem a ver com as ameaças que resultam do terrorismo, não apenas a fragmentação que o próprio Estado Islâmico foi conhecendo e o modo como hoje se localiza noutros territórios, até há muito pouco tempo, seguros para o nosso país, mas que hoje constituem fontes de potencial insegurança para os interesses nacionais e, muito particularmente, para as comunidades portuguesas que se encontram nessas regiões e, por outro lado, aquelas que já considerou como as ameaças de cariz híbrido, de natureza híbrida, quer do ponto de vista digital, quer do ponto de vista ambiental, quer também do ponto de vista da previsibilidade da potencial ameaça relativamente a infraestruturas consideradas críticas para o Estado português e para o conjunto dos Estados europeus. E a primeira pergunta que eu lhe queria colocar tem a ver com o seguinte: como é que, tendo em conta o trabalho que desenvolveu e que já também começou a desenvolver para se preparar para esta função, como é que encara as novas ameaças, considerando aquilo que tem sido o histórico posicionamento geopolítico, geoestratégico e geoeconómico do Estado português e, muito particularmente, a partir do alicerce das próprias comunidades portuguesas no mundo? Como é que, em face desta fragmentação daquilo que eram blocos, outrora relativamente homogéneos, como é que pretende olhar para estes desafios, tendo em conta os interesses vitais do Estado português? A segunda questão tem que ver com o seguinte, tem a ver com as novas ameaças. E gostaria de saber se já tem alguma reflexão desenvolvida sobre o modo como os instrumentos que nos têm servido para fazer face a essas novas ameaças, se tem alguma reflexão relativamente ao aperfeiçoamento desses instrumentos e como é que esse aperfeiçoamento, quer dos instrumentos, quer das metodologias de trabalho, podem ou não articular-se com aquele que deve ser um espírito de cooperação e aprofundamento da cooperação entre, por um lado, o CIED e os outros elementos constitutivos do Serviço de Informações da República. Porque as novas ameaças, que têm esse cariz que há pouco referiu, de serem ameaças híbridas, vão diluindo as fronteiras entre aquilo que é externo e aquilo que é interno. Ora, isto obriga, digamos, uma leitura clara, uma visão clara sobre o modo como se pode aprofundar a cooperação também na dimensão interna, não apenas naquilo que tem a ver com a dimensão externa que aqui foi referenciado. Gostaria depois de colocar uma terceira questão. Tem a ver com o modo como aqui se referiu, nomeadamente à cooperação externa. Verifiquei que continua a ser uma prioridade a cooperação no âmbito dos países da expressão oficial portuguesa e gostaria de saber como é que concebe, qual é a visão que tem para o modo como se pode aperfeiçoar a cooperação entre os serviços que, em diálogo, conseguirão melhores resultados no espaço da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa e como é que esse esforço que venha a ser desenvolvido no quadro da CPLP pode também ser um contributo
nosso para o espírito europeu e para o desenvolvimento da estratégia europeia de segurança exterior e também de desenvolvimento dos mecanismos de cooperação entre os serviços de informação estratégicos de defesa nacionais e aquilo que também são os serviços estratégicos de inteligência da União Europeia. Eu gostaria, uma outra questão, tem que ver com o modo como olha para a ameaça do Estado Islâmico. Sabemos que houve vitórias importantes da parte da coligação internacional que combateu o terrorismo, mas aquilo que, por vezes, no combate ao terrorismo parece uma vitória, vem-se a revelar depois com o tempo que, afinal, assim não foi, porque as próprias forças do terrorismo encontram novas metodologias de disseminação e de inserção em comunidades que pareciam impenetráveis a essa expansão. Ora, temos também todos conhecimento público de que há regiões hoje que são regiões que se constituem como ameaças muito próximas de locais onde temos representação externa do Estado português. E a pergunta é como é que, efetivamente, olha para esse desafio e, ao mesmo tempo, como é que olha particularmente para o desafio dos lusodescendentes que estão também integrados, que se decidiram integrar nesses esforços no terrorismo do Estado Islâmico. Para concluir, gostaria que nos pudesse dar conta do modo como vê a cooperação dos serviços e o diálogo dos serviços com a estrutura consular e diplomática do Ministério dos Negócios Estrangeiros, porque trata-se efetivamente de uma inserção de muito relevo e de defesa e de afirmação permanente e constante do Estado português. Como é que vê que esse aprofundamento se possa fazer e como é que esse aprofundamento também é, em certa medida, articulado e como pode ser articulado com o esforço relativo à presença de forças militares portuguesas em contextos que já foram aqui referenciados por Vossa Excelência como contextos que são prioritários para os nossos serviços. Naturalmente que neste posicionamento na relação com o Ministério dos Negócios Estrangeiros gostaria de conhecer muito particularmente a leitura que tem sobre as comunidades portuguesas e a prioridade das comunidades portuguesas nesse trabalho. Obrigado, Sr. Deputado. Tenho a indicação que o PSD separa entre dois deputados. Eu pedi que fossem os dois sintéticos dentro do possível. Sra. Deputada Ana Miguel Santos. Muito obrigada, Sr. Presidente. Serei muito sintética. Aliás, deixarei o cerne desta intervenção para o meu colega, o deputado Carlos Reis, apenas para lhe fazer 3 perguntas muito sintéticas e objetivas. Qual é a sua visão em termos de segurança? É uma visão mais securitária, pró-securitária ou menos securitária? De que forma é que, ou qual é a sua visão para... porque o papel do CIED, do diretor do CIED é sobretudo também um papel muito importante na cooperação e articulação entre entidades que têm competências nesta matéria. Portanto, queria ouvi-lo um bocadinho sobre de que forma é que irá promover essa articulação. E, por fim, também gostaria de o ouvir sobre a sua visão do contributo das Forças Armadas para... ou das informações provenientes das Forças Armadas ou coligidas pelas Forças Armadas para a sua atividade. Não sem antes terminar, eu julgo que isso já foi também abordado hoje de manhã e agora, e será muito importante perceber até onde isto vai um bocadinho ao encontro daquilo que eu lhe estava a perguntar há pouco sobre a sua visão securitária, se deve ou não existir, ou devem ou não existir, limites à fiscalização à sua área de intervenção. Sr. Deputado Carlos Reis. Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente em exercício da Comissão de Defesa. Bem, eu começo por parabenizar o Dr. Carlos Pires pela sua indigitação e desejar-lhe as maiores felicidades e agradeço a intervenção do deputado Zé Luís Carneiro porque, de facto, sem querer ser deselegante para consigo, as 6 perguntas que o deputado Zé Luís Carneiro colocou, mas aquelas que a deputada Ana Miguel Santos colocou, eram a expectativa que eu tinha de que a sua primeira intervenção inicial encerrasse. Porquê? Porque
O nosso problema não está na apetência nem na competência do seu currículo, embora não seja um diplomata em topo de carreira e todas essas questões que têm que ver com esse desconforto que podia até nos corpos militares haver. Nós não temos nada a dizer sobre essa questão. O PSD está muito confortável, tanto com o seu currículo como a sua experiência, aliás, vastamente lida pelo deputado José Luís Carneiro. Antes, queríamos saber a sua visão sobre aquilo que são os desafios mais concretos que se colocam em termos de estratégia e segurança externa. E, portanto, as perguntas que estes dois deputados colocaram, que os meus colegas colocaram, são um bocado aquilo que se pretendia, acho eu, desta audição. E sendo o mais concreto possível ainda, dizer-lhe que gostava de o ouvir falar de uma das atribuições que o CIED tem, que é o acompanhamento das comunidades portuguesas, que também já foi um pouco aflorado pelo deputado do Partido Socialista, nomeadamente no caso da Venezuela, onde há uma grande comunidade portuguesa. Depois, na questão mais de cibersegurança, eu entendo que, mesmo estando a falar de serviços de informação e mesmo tendo aqui uma recolha ou uma partilha de informação menor do que aquela que seria até desejável, gostava de o ouvir mais concretamente sobre o 5G e a implementação que isso vai... Há grandes vantagens na implementação do 5G, como sabemos, neste mercado cada vez mais global, até em termos económicos é de facto extraordinário, mas depois há questões de segurança externa e interna sem rosto, não é? Ameaças sem rosto que são de facto um desafio de futuro para o CIED e que nos preocupam sobremaneira. No fundo, estas questões, conjuntamente com as questões do deputado José Luís Carneiro e da deputada Ana Miguel Santos, se for um bocadinho mais a fundo, fica um bocadinho mais claro aquilo que o seu futuro diretor-geral fará no CIED. Ora, com quase um plano de atividades em descrição, fica-nos mais difícil depois de perceber se de facto, o que é que de facto vai fazer o CIED, tendo competências com certeza atribuídas e tipificadas na lei, mas eu acho que esta audição serve para isso mesmo, não é? Para perceber até onde vamos. Muito obrigado. Obrigado. Eu pergunto à Sra. Deputada Inês de Sousa Real se pretende colocar alguma questão. Não sendo o caso, eu dou a palavra então ao Sr. Carlos Lopes Pires para prestar os esclarecimentos. Eu próprio penso que tomei nota, se for necessário depois auxiliá-lo, alguma questão que fique de fora. Penso que tomei nota mais ou menos das várias questões. Sr. Carlos Lopes Pires. Muito obrigado, Sr. Presidente, e muito obrigado aos senhores deputados pelas vossas perguntas, de facto, muito pertinentes. Eu fui indigitado anteontem e por isso formalmente não fui nomeado e por isso estou ainda, com a vossa indulgência, a entrar em todas as matérias. O que eu quis hoje, e pensava mais ou menos ter conseguido fazê-lo, era explicar o enquadramento geral do cenário no qual vivemos, os princípios orientadores e as grandes prioridades. Pensava que mais ou menos essas coordenadas estavam estabelecidas, mas posso tentar aprofundar mais a questão que me colocou, Sr. Deputado, sobre o ambiente internacional caracterizado pela fragmentação dos blocos, em que a ordem internacional está, de facto, posta em causa por uma série de novas ameaças e de novos atores. Eu falei nessa caracterização logo no início para dizer justamente que vivemos num mundo em que a imprevisibilidade e a insegurança, de facto, hoje em dia são cada vez mais prementes e exigem dos serviços uma capacidade de análise, de prospecção e de antecipação muito difícil, porque, de facto, como disse muito bem, Sr. Deputado, as ameaças podem não ter rosto, pode ser um belo dia alguém que se lembra de, como vimos nos atentados, infelizmente, com meios rudimentares, pôr em estado de choque uma sociedade. Como disse, eu estive
em países onde a segurança estava também no topo das prioridades, quer seja no Médio Oriente, quer seja em França. Por isso é uma das tarefas de um serviço como o CIED, na sua vertente externa, de resposta às ameaças tipificadas e não tipificadas, nomeadamente o terrorismo. E por isso, o Sr. Deputado José Luís Carneiro falou de como é que encaro o papel do CIED face a esta dimensão dos interesses de Portugal. Eu mencionei todos os interesses de Portugal. Portugal está no mundo, a projeção de Portugal, a projeção da influência de Portugal no mundo como ator global é de tal forma que para poder proteger estes interesses, só através da cooperação, e falei da cooperação interna nossa, o CIED como vetor de política externa, ao mesmo título que a diplomacia e as Forças Armadas, e a cooperação internacional. A cooperação com os nossos parceiros da CPLP, com os nossos parceiros da União Europeia, da NATO, do Norte da África. Por isso, a palavra cooperação, para mim, era a chave. Falou das comunidades. Naturalmente, as comunidades são uma preocupação, fazem parte do interesse vital, como citei o Conceito Estratégico de Defesa Nacional, é uma das atribuições fundamentais do Ministério dos Negócios Estrangeiros, o Sr. Secretário de Estado referiu. Quais são a complementaridade com o CIED? Eu diria que tem que ser permanente, justamente nessa identificação, primeiro das ameaças às nossas comunidades e depois na tentativa do apoio que precisam os nossos compatriotas que estão fora, seja em países onde há risco terrorista, seja em países onde há instabilidade. Por isso, a interdependência entre o Ministério dos Negócios Estrangeiros, o Ministério da Defesa Nacional, o CIRP, são de facto evidentes, não é? E são estes vetores todos que têm que ser complementados uns com os outros para justamente tirar o maior partido possível e evitar áreas em que não estejam suficientemente cobertas. Isso não sei se responde concretamente sobre o papel do CIED, quer dizer, o papel do CIED é isso mesmo, é poder estar na frente externa, na linha da vanguarda da identificação das ameaças, dos riscos e das oportunidades também. Eu também gostaria de falar da parte interna e comecei a minha intervenção com este fator, ou seja, o CIED faz parte do CIRP. Falei da importância da cooperação diária, operacional, com o Sistema de Informações de Segurança, o SIS, e por isso também com o SIS-1000, com o Ministério da Defesa Nacional, no quadro da projeção das nossas Forças Nacionais destacadas. Não sei se isso responde à sua pergunta. Tinha-me perguntado do SIS-1000 e das nossas Forças Armadas. Eu acho que, de facto, é um papel permanente. Houve um protocolo celebrado entre o CIRP e o ENCFA, justamente para que esse trabalho, essa cooperação seja o mais frutífera e permanente possível. Por isso, penso que em termos internos, em termos de concertação interna, de articulação entre todos os intervenientes no sistema de segurança, fazemos parte do sistema de segurança interna, não é? Com o SIS e o CIED, e por isso são estas vertentes todas que compete ao CIED tentar aproveitar ao máximo, fazendo o que a lei prevê que são as suas funções e complementando os outros serviços de informações. Cooperação externa, CPLP. Mencionei o Fórum de Informações da CPLP, no qual o CIED participa. Mencionei o Fórum também das Informações no âmbito da América Latina, o FOSI. Por isso, penso que a cooperação externa, que é permanente, que seja na NATO, na UE, na CPLP, a nível ibero-americano e com outros serviços congêneres, faz parte do trabalho do CIED, é o trabalho diário do CIED. E é esse trabalho na frente externa, com os nossos parceiros, os nossos aliados, que de facto conseguimos escolher a nossa matéria-prima, que são as informações, tratá-las, cruzá-las, analisá-las
e utilizá-las na identificação das nossas prioridades também. O Estado Islâmico, sim, como mencionei, o facto de se ter aniquilado, digamos, a base territorial no Levante e do líder ter sido também já não estar operacional, faz com que não faz desaparecer a ameaça, bem pelo contrário, a ameaça é permanente e é latente, e por isso a importância de estarmos com a atenção redobrada e reforçada justamente para tentar perceber os outros focos onde esta ameaça vai alastrar. Mencionei a África, mencionei a Ásia e mencionei também o Médio Oriente, com a instabilidade que há na Síria e que torna esta ameaça permanente. E vimos os atentados recentes, que eu mencionei também, e esse é o papel também do CIED. O papel dos jihadistas de origem europeia e o seu retorno não é já da competência direta do CIED, embora participe. O diretor do SIS tem evocado esta vertente, tem mencionado que acompanhamos de perto esta realidade, que tem um aspecto de segurança, mas também um aspecto humanitário. Falamos das crianças, falamos das famílias dos jihadistas. Quando houver uma decisão política sobre o que fazer no tratamento desta realidade, então aí deveremos depois internamente, e temos os meios para isso, temos a justiça para os que cometeram e que se envolveram em atos terroristas, e temos as instituições de solidariedade e as instituições sociais do Estado que estão aqui para apoiar e ajudar na parte da questão familiar. Mas ainda não chegamos a este ponto, a situação nos campos é tal e a identificação é permanente, nós sabemos, acompanhamos. Eu, tanto quanto sei, não posso revelar nada em concreto na medida em que o que eu vos digo, o que eu vejo, leio na comunicação social, no que é público, no que é notório e público. Finalmente, as comunidades portuguesas e a cooperação com o Ministério dos Negócios Estrangeiros, como é que vejo isso? Vejo que é fundamental, conforme já tínhamos falado, porque o CIED pode complementar utilmente, quando há certas situações, o papel do MNE, e falou da casa da Venezuela, naturalmente, que os serviços falam com o Ministério dos Negócios Estrangeiros, deduzo eu, tanto quanto eu posso perceber, que justamente faz parte do papel do CIED caracterizar estas situações e poder acompanhar e alertar o Ministério dos Negócios Estrangeiros sobre a situação dos nossos compatriotas. E por isso este trabalho, tanto quanto eu possa calcular, está a ser feito na Venezuela, como noutros países onde temos comunidades portuguesas. O 5G, Portugal tem acompanhado de perto e tem participado nos trabalhos em curso na União Europeia sobre esta temática. O Sr. Ministro dos Estrangeiros falou nisso há pouco tempo. Nós participamos com os nossos parceiros na identificação dos riscos, das vulnerabilidades, mas também nas soluções tecnológicas e na definição das regras que vão ter que ser implementadas para a abertura do mercado. É um salto tecnológico fundamental que Portugal tem que acompanhar, que traz, obviamente, benefícios na era digital em que vivemos, mas também traz as ameaças e os riscos da segurança e diz diretamente respeito às próprias instituições e o funcionamento do Estado e das suas infraestruturas. E por isso estas duas vertentes, este equilíbrio entre, por um lado, este passo tecnológico e, por outro, a segurança e, sobretudo, a manutenção da soberania do Estado em tudo o que é infraestruturas críticas, e refiro-me aqui às infraestruturas dos sistemas de informações, é naturalmente um assunto que nos preocupa e que acompanhamos de perto. E estamos em crer que o trabalho que está a ser feito em Bruxelas será útil justamente para definir soluções coletivas a este desafio.
Não sei se... Pelas minhas anotações e tentando auxiliá-lo, não o ouvi pronunciar-se sobre uma questão que o Sr. Deputado José Luís Carneiro colocou sobre a necessidade de aperfeiçoamento dos instrumentos ao dispor dos serviços face às novas ameaças. Sim. Penso intuir daí que perspectiva um bocadinho qual é que é a sua visão sobre os serviços de informação portugueses poderem aceder a determinado tipo de instrumentos que outros serviços têm que os nossos não têm. E uma questão colocada pela Sra. Deputada Ana Miguel Santos, que foi a primeira questão, se o seu posicionamento relativamente à função do serviço se coloca mais numa visão securitária ou numa visão mais de defesa e projeção dos interesses nacionais, por contraponto à questão securitária, sendo certo que as duas coisas andam sempre em conjunto, não é? Mas se a sua visão é prevalentemente securitária ou menos securitária. No fundo, são estas duas anotações, as outras pareceu-me, de uma maneira ou de outra, já adiantou respostas. Muito obrigado, Sr. Presidente. De facto, peço desculpa não ter respondido a estas duas perguntas. A minha visão é securitária na medida em que eu tenho uma definição abrangente de segurança, que não apenas é defesa. E segurança significa justamente ter esta abordagem pluridisciplinar das ameaças. Comecei na minha carreira no Ministério dos Negócios Estrangeiros numa organização chamada OSCE, que tinha uma definição abrangente da definição de segurança. E depois passei para a NATO, que tinha a visão de defesa da segurança. Mas no mundo em que vivemos hoje, a minha definição de segurança é securitária na medida em que isso significa uma abordagem de segurança, que não especificamente apenas no termo securitário, penso intuir apenas, digamos, o lado que não mais de hard power, não é? Da segurança. O que eu penso hoje em dia, sobretudo quando estamos a confrontar-nos com ameaças híbridas, que tentei descrever, que recorrem a diversos tipos de vetores, que não apenas os clássicos, essa definição de segurança tem que ser abrangente, necessariamente. E é por isso que o desafio do CIED é justamente poder, tanto no apoio às nossas Forças Armadas, e falei no CISMIL, como no apoio aos outros serviços de segurança, poder desempenhar um papel também ele abrangente do conceito de segurança. E falei da segurança também da inteligência económica, que esse é outro aspecto da segurança. E obviamente que a falar de segurança também, e disse isso na minha intervenção no início, é no estrito cumprimento da lei, no respeito pelas liberdades, direitos e garantias que estão consignados na Constituição e na lei. Por isso, se essa é a sua pergunta, a minha visão é claramente aquela que está espelhada na nossa Constituição e na nossa lei, no estrito necessário para a defesa dos interesses nacionais, da independência e da soberania. Relativamente aos instrumentos do CIED, esse é o que eu disse, eu conto com o vosso apoio aqui para reforçar justamente os meios materiais e humanos ao dispor do CIED. É uma das prioridades da nossa Secretária-Geral e, de facto, os nossos serviços devem ser dotados dos melhores instrumentos disponíveis, tecnológicos, para poder fazer face justamente a esta realidade que acabei de descrever, poliforme, em que, de facto, a tecnologia assume, mais do que nunca, um papel fundamental. E falei do 5G. Por isso, senhores deputados e senhoras deputadas, eu conto com o vosso apoio justamente nesta perspectiva. Muito obrigado. Eu penso que as questões ficaram esclarecidas minimamente. Não sei se algum senhor deputado pretende colocar mais alguma questão. Não sendo o caso, resta-me agradecer ao Dr. Carlos Lopes Pires a disponibilidade para, de uma forma frontal, procurar esclarecer as várias questões que foram colocadas pelos senhores deputados. Fica aqui cumprida a obrigação legal da audição na Assembleia da República. Essa audição foi pública, é pública e do cumprimento dessa obrigação legal darei nota ao Sr. Presidente da Assembleia da República para poder comunicar ao Governo que tirará daí as devidas consequências. Muito obrigado e ficam encerrados os nossos trabalhos.